Mansões de youtubers são a fórmula do caos. Pensa só, juntar várias pessoas numa casa e ficar gravando vídeos constantemente. Imagina você tá lá cagando de boa e ouve que o Zóio vai fazer uma trollagem com você. Deve ser simplesmente aterrorizante. Você já começa a imaginar o rato saindo da privada, papel higiênico cheio de pimenta pra você passar na bunda. Eu não moraria num lugar desse de jeito nenhum. Mas assim, só ser uma merda ficar lá dentro deve ser o menor dos problemas. As mansões de youtubers já conseguiram cancelar o Educoff e até falir o Playhard. Bom, imaginar quais são os problemas de ter uma mansão de youtubers não é uma coisa muito difícil. Só de imaginar na convivência, que deve ser horrível, o desgaste, porque ninguém nunca para de trabalhar. Se você mora onde você trabalha, então você trabalha o tempo todo. Mas os problemas de uma mansão de youtubers não é só essas coisas mais básicas. Morar no mesmo lugar de várias pessoas que você não conhece tão bem assim, com certeza em algum momento dá a briga. E é sobre isso que eu queria falar da mansão Brackman. A mansão da Brackman foi uma mansão do grupo da Brackman. Aí eu demonstrei o conhecimento. Que pra quem não sabe, é o grupo de youtubers do Educoff, do John Vlogs, do Afrin, do Portuga. Deve ter mais uma galera aí, mas eu não lembro. E a mansão da Brackman foi simplesmente um fenômeno. Papo de 1 milhão de visualizações todo o vídeo. E o vídeo podia ser o vídeo mais merda de todos, que pegava muita view. Pra mim, essa sempre vai ser a maior mansão de youtubers no Brasil, porque ela era absurdamente foda, começando que ela era nos Estados Unidos, o que pra uma criança de 12 anos é quase o país das maravilhas. Quando criança, você imagina que os Estados Unidos é tipo um parque da Disney gigante. Depois que o Educoff não poupava esforços também, tinha vídeo que o tema era só tipo, porra, comprei um Corvette. Imagina a criançada vendo que o Educoff comprou um carro de 1 milhão, enquanto chora R$3 pra comprar uma figurinha do Goku Super Saiyajin 6. Absurdo demais. E por último, a edição dele era realmente muito boa. Eu veria muito um vídeo dele hoje em dia. E ver a interação dos integrantes da mansão era tipo muito da hora também. A sensação que passava era que tava acontecendo várias coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que tava tendo vídeo, um tava fazendo uma coisa e ele poderia aparecer no vídeo e outro tava fazendo outra, e era muito legal. Mas enfim, se fosse só coisa boa, eu não estaria comentando sobre isso. Então quais eram os problemas que uma mansão com um monte de youtubers juntos tinha? Bom, um monte de youtubers juntos simplesmente não tem sossego. Toda hora tem alguém gravando. E imagina ter que morar junto dos seus amigos. Uma hora, tipo, isso vai cansar, não tem como. E esses são os problemas que não tem como evitar. Todo mundo que entrou na casa já deveria saber disso. Já deveria saber que ia ser muito chato e cansativo depois de um tempo. O maior problema no caso da Brackman é que essa merda deu, tipo, muita treta. E foi uma treta, tipo, muito grande. O John Vlogs ficou anos brigado com o Educoff. O John Vlogs até saiu da mansão e fez uma mansão separada pra ele. E tudo isso aconteceu por causa de uma pessoa. Rabicó Soares das Freitas Silvas Romero Davi Brito, também conhecido como Rabicó. Somente. Hoje em dia esse cara caiu completamente no esquecimento, mas na época ele era realmente muito famoso e ele foi o principal causador da treta com o Educoff. E o que aconteceu foi que o Rabicó postou um vídeo explicando por que ele saiu da mansão. E o motivo era supostamente porque ele estava sendo explorado lá dentro. E por que ele estaria sendo explorado? Bom, tipo, na mansão Brackman tinha um acordo interno deles de que eles deveriam arcar com as despesas, cada uma parte, sabe? Então, tipo, o aluguel da mansão, que já era muito caro, mais as despesas com água, com luz, com comida, eles deveriam dividir essas despesas, né? Então cada integrante pagava uma parte dos gastos. O problema é que o Rabicó não tinha dinheiro pra ficar bancando a mansão. Então, ao invés disso, ele resolvia os problemas da casa. Ele meio que combinou com o Educoff: pô, eu não tenho como pagar as despesas da mansão, então o que eu posso fazer pra eu continuar morando com vocês? Aí ele virou e falou assim: não, beleza, você não vai pagar, mas você pode resolver as coisas. Então dá um problema na água, um problema num cano, dá seu jeito aí e resolve pra gente. Você não precisa pagar o aluguel, mas você vai ser o nosso faz tudo. Mas segundo o Rabicó, o Educoff em determinado momento começou a explorar ele demais, tipo, e ameaçar ele expulsar da casa se ele não fizesse tudo que o Educoff mandava, como se o Educoff estivesse escravizando ele. E se ele não tivesse 100% do tempo disponível para resolver os problemas, ele ia ser expulso. E essa declaração do Rabicó, tipo, deu muita treta. Ficaram uns atacando os outros, o Treta News estava farmando view, só coisa bacana. E no meio disso, o John Vlogs apoiou o Rabicó. Os dois saíram da mansão da Brackman e fizeram a própria mansão deles. E em questão de meses, os dois brigaram. Então, no final das contas, o Educoff não era o senhor de engenho. Ele só era meio tretado com o Rabicó, porque o Rabicó que era meio complicado, assim, meio
difícil. E um tempo depois a Brackman saturou e a casa acabou. Não tava dando pra pagar uma mansão tão cara e não ter tanto retorno. Mas bom, se a Brackman foi tipo alguns amigos, youtubers fazendo um projeto bem legal de morar junto, bom, a Loud foi tipo uma super indústria de mansões, sabe? Eles realmente levaram isso a um nível acima. No auge da Loud, tinham tipo 4 mansões de youtubers, a principal para os influenciadores e as casas para os times de Fortnite, de Free Fire Mobile e de emulador. Em 2019, os caras eram tipo assim, simplesmente os donos do YouTube Brasil. Dos 10 maiores canais em crescimento, 8 eram influenciadores da Loud. O pessoal assistia aquilo como se fosse um reality show 24 horas por dia. Era tipo BBB Gamer, tá ligado? Bom, na verdade era só meio paia mesmo. Vários fatores levaram ao fim das casas, e o primeiro deles foi o dinheiro. Manter esse luxo todo era muito caro, só a mansão principal custava mais de 100 mil reais por mês. E quando o formato de vídeo longo começou a perder força pro TikTok e pro Shorts, parou de fazer sentido gastar tanto pra ninguém assistir isso. Além do dinheiro, também teve a saturação total. Imagina gravar 3 vídeos por dia, todo dia, durante 2 anos, dentro do mesmo lugar. Chegou uma hora que as ideias acabaram e o conteúdo ficou muito repetitivo. Mas o ponto principal para acabar com as mansões de youtuber de maneira geral, não só a Loud, é o inferno que é viver numa casa onde o tempo todo tem alguém gravando e combinando vídeo. Imagina toda hora que você tá de boa em casa, alguém começa com fala galera, o meu botão, Zé, não tem condição isso não. Fora que se o cara estiver querendo avançar na vida, montar uma família, arrumar uma namorada, é muito paia na sua casa, tem uns 20 adultos diferentes gravando o tempo todo pra criança, não tem condição. Na teoria, a ideia de uma mansão de youtubers é a coisa mais foda do mundo. Eu vou juntar todos os youtubers aqui, vou ficar fazendo vídeo com eles infinito aqui, e vai ser muito foda, vai dar muita visualização. Na prática, as pessoas esquecem que são pessoas, né? Então, pô, não tem condição de ficar gravando vídeo o tempo todo. Morar no mesmo lugar é a coisa mais imbecil de todas. É até legal pra você fazer um vídeo ou outro, mas as pessoas precisam de um espaço, sabe? Então, não compensa fazer mansão de youtubers. Melhor você fazer faculdade e virar Uber.